Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar então sobre afogamento. Para fazer um atendimento de uma pessoa afogada, existem algumas diferenças na parte de reanimação de uma pessoa que está totalmente afogada. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Vocês já viram mais acima como que faz para atender uma pessoa com parada cardiorrespiratória. No afogamento, a pessoa está inconsciente e muitas vezes está em parada cardiorrespiratória, certo? Então vocês vão usar a mesma técnica da posição de braço para crianças maiores de 1 ano, usando a região hipotenar, e tanto a mesma técnica de 2 dedos para bebês que por um acaso acaba acontecendo algum incidente. E você tem que fazer esse tipo de socorro, esse tipo de primeiros socorros. No afogado, a diferença é que a pessoa teve a inconsciência e até mesmo a parada cardíaca por conta de falta de respiração, ou seja, por conta de hipóxia, certo? Então, nesse atendimento, no atendimento de um afogado, ao invés de começar com a compressão torácica, tanto em bebês quanto em crianças, a gente começa com a respiração, com as ventilações, que seria 5 ventilações e depois vai fazer compressões. Ou seja, inicia com 5 ventilações. Vou fazer aqui com o boneco maior. Eu inicio, então, o atendimento com 5 ventilações, hiperestendendo a cabeça, e vou fazer 5 ventilações. E posteriormente fazendo a compressão torácica. Por que fazendo a ventilação? Muitas vezes, se for uma pessoa que acabou de se afogar, ela pode até recobrar a consciência somente com a ventilação. A causa dessa parada foi por conta de falta de respiração. Ela se afogou, parou de respirar. Ok? Então é essa a diferença. Fiz as 5 ventilações, inicio as compressões. Ok, pessoal? Compreendido? Essa é a diferença de um atendimento para afogamento e um atendimento para parada cardiorrespiratória de outra natureza. Certo? Espero que tenham entendido. Tem também uma diferença que os protocolos falam, principalmente os protocolos da Sobrasa, que o atendimento começa na água. Esse atendimento na água, na verdade, a gente não vai fazer compressão cardíaca na água. Mas, por exemplo, se você pega uma criança, até mesmo um adulto, mas enfim, estamos falando de crianças. Se você pega uma criança na piscina, por exemplo, ainda na água, a gente não sabe quanto tempo essa criança se afogou. Se foi agora, e a gente chegou lá, ela acabou de terminar de se afogar, porque no processo de afogamento, a pessoa tem a fase da angústia, que está se debatendo, até o momento que perde a consciência. Ou seja, que ela para e está totalmente afogada, no caso. Perdeu a consciência. Nesse momento, inicia, então, o tempo de ouro. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa perdeu a consciência, a gente tem aí um tempo precioso, que é curto, mas que é precioso. Por isso que se chama tempo de ouro. Que você pode, se você chegar nessa hora, pulou na água, como a gente não sabe há quanto tempo, muitas vezes, a pessoa acabou de perder a consciência, a gente não viu, de repente, inicie de 5 a 10 respirações ainda dentro da água. Pegou a criança então ali na água, você vai pegar a criança, hiperestende a cabeça, segura o nariz da criança e faz de 5 a 10 ventilações.
Fez de 5 a 10 ventilações, no caso, e essa criança não recobrou a consciência, você imediatamente vai para a beirada da piscina, coloca essa criança numa superfície plana, né, rígida, que dê para fazer então as manobras de respiração e compressão. Por isso que se chama tempo de ouro, por causa desse tempo curto em que a pessoa perde a consciência. Perdeu a consciência porque ela parou de respirar. Só que o coração, nesse tempo curto, ainda continua batendo um pouco. Ou seja, ela ainda não está com parada cardiorrespiratória. Após passar esse período curto, obviamente o coração vai ficando com o batimento mais fraco, mais fraco, mais fraco e para de bater. Por conta da hipóxia, por conta que faltou oxigênio. Certo, pessoal? Isso se chama tempo de ouro. Fazendo de 5 a 10 ventilações dentro da água ainda. Se fez de 5 a 10 ventilações e a criança não recobrou a consciência, não tossiu, não fez nada, leva para a borda da piscina ou do rio ou do mar, coloca em uma superfície plana e faz as manobras de 15 compressões para 2 ventilações. 15 compressões para 2 ventilações. Lembrando que você já fez as ventilações dentro ainda da água, pode chegar lá na borda e fazer mais as 5 ventilações que fala do protocolo e inicia a compressão posteriormente. Essa é a diferença do atendimento de afogado para uma parada cardiorrespiratória normal, que não seja por afogamento. Ok? Revise a parte de parada cardíaca, de posição das mãos, de posição correta, tanto em crianças e em bebês, para poder fazer o atendimento de um afogado. Ok?